Deuteronômio, capítulo 5, versículo 22 a 33. O povo pede a Moisés para receber a lei do Senhor. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, no monte do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mais deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardente em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões. E dissestes, eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e hoje vimos que Deus fala com o homem, fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirás, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu, e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus, e ouviremos e faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falarão eles. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temesse e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Porém, tu está aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, que cumpra na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor, vosso Deus, não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos mandar o Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir.
Meus irmãos e minhas irmãs, veja estas determinações, estas palavras, desta passagem do livro da vida, as Escrituras Sagradas. Elas são muito fortes. Muito forte, meus irmãos e minhas irmãs. Veja sobre as determinações do Altíssimo, que está aqui nessa passagem, do livro de Deuteronômio, do capítulo 5, versículo 22 a 33. Quanta maravilha de sabedoria e entendimento para cada um de nós hoje nesta geração, na face da terra. Meus irmãos e minhas irmãs, que grande alimento para a nossa alma, que grande alimento para o nosso corpo, nosso coração, para o nosso espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, se alimenta dessa palavra. É tão forte, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa alma, o nosso espírito, ele canta internamente de alegria, de suave, uma suavidez imensa, um amor que nos penetra tão imenso diante de cada um de nós, quando nós procuramos o conhecimento das Escrituras Sagradas, destas palavras. Meus irmãos e minhas irmãs, veja que nesta passagem que o Senhor faz as determinações para com Moisés, que ele diz: meus irmãos, o Senhor fala nas Escrituras Sagradas, deste livro da vida, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 22 a 33. O povo pede a Moisés para receber a lei do Senhor. O povo pede a Moisés para receber a lei do Senhor. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que diante de toda essa passagem, aquele povo estava em ansiedade, estava em depressivos. Ele queria saber mais sobre as determinações do Senhor. Então, Moisés chegou e clamou ao Senhor, diante dessas palavras que o povo queria saber sobre as leis do Senhor. E o Senhor dissesse a ele: fala a este povo, Moisés, este povo que ainda se encontra do coração impuro, esse povo que ainda não me agradece diante. Deus está sempre contigo, não me adora diante de eu sempre ser o único. Este povo que eu tirei lá do Egito, do meio da escravidão. Trouxe eles, estamos aqui, estou com eles todos juntos. Oh, meus irmãos e minhas irmãs. Então o Senhor falou para Moisés: falai a ele o que eu te disser. Que eles fazem uma determinações, que eles querem me ver, mas não podem. Eles não podem porque ninguém pode ver a face do Senhor. Nenhum ser humano, homem e mulher na face da terra, não tem condições de ver a face do Senhor, porque certamente morrerá.
Moisés viu o Senhor em uma bola de fogo, como o Senhor conversou com ele, bem próximo. Mas a face do Senhor não. O Senhor nos diz diante das tuas palavras, quando Ele criou, o mundo criou o universo e disse: farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Olha que maravilha. Olha, meu Senhor e minha Senhora, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor disse, olha só que palavra bonita e maravilhosa e doce: fazei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Mas por que o Senhor falou isso? Porque o Senhor, diante dele, cada um de nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Porém, Ele deu a todos nós, depois que nós descobriremos, quando nós nascemos, passamos a crescer, descobriremos o sentido do bem e do mal. Ele deu a escolha para cada ser humano na face da terra. Mas só a palavra que o Senhor, que toda a palavra que vem do Altíssimo é a palavra do poder, é a palavra da terminação. O Senhor diz: fazei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Que maravilha! Como pode o homem não agradar ao Senhor diante de só adorar, diante de todas as suas determinações? Oh, meu Senhor, minha Senhora, meus irmãos e minhas irmãs, pensa nisso, nesta palavra tão poderosa, tão forte. Porque o Senhor é tudo que nós temos. O Senhor é tudo que nós temos. Mesmo nós passamos maiores barreiras na face da terra, mas Ele é tudo. Porque Ele nos concede passar por certo tipo de dificuldade para passar a conhecê-lo, para passar a sua fé diante dele na certeza, no amor, na pureza. Porque nós somos puros ao nascer. Olha só, nós somos puros ao nascer. Quando nós nascemos com aquele cheirinho tão gostoso, tão delicioso. Porque é o cheiro do amor do Senhor. É o cheiro do amor do Senhor. O Senhor se maravilha com o nascimento daquela vida que Ele cedeu. Ele cedeu aquela vida para vir ao mundo, para conhecê-lo. Porque Ele é o dono de toda a vida. Ele é o dono de todos os órgãos. Ele é o dono de toda a transformação. Ele é o Criador. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, pense nisso. Que essa passagem aqui que o Senhor nos fala sobre a questão do povo, era isso que o povo queria saber do Senhor. Quem era o Senhor? Que passasse mais, que o Moisés passasse mais para o povo, mas Moisés passava, mas o povo a maioria era muito desobediente. E diante da desobediência acontecia muitos atos de desagrado ao Senhor por causa da desobediência. Hoje, nesta geração, não muda. Vamos obedecer ao Senhor. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, para que Ele nos conceda essa liberdade de vida, essa liberdade de saúde, de amor, de pureza, de prosperidade. Vem, meus irmãos, o que o Senhor é tudo. Vem e agarra-o. Agarra-o diante do teu amor para com o Senhor em adoração. Adora só a Ele. Vai, meus irmãos e minhas irmãs, porque Deus nos ama tanto, mas tanto, que a gente não sabe a imensidão. A gente não sabe a imensidão que Deus nos ama, mas tanto, 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 que Ele, ao nos criar, Ele colocou esta palavra: fazei o homem à minha imagem, à minha semelhança. Depois do amor foi tão cada vez mais crescendo por cada um de nós, que Ele fez tudo para que o povo seguisse as determinações. Depois de tudo isso, nos enviou também em forma humana o teu Filho, para Ele nos ensinar também, porque o Senhor nos ama. Ele queria e quer que cada um siga as suas determinações.
o sentido da vida de cada um na face da terra. Depende de cada um de nós. Depende porque o Senhor deu a liberdade de escolha. E aproveita. Aproveita enquanto as mãos estão abertas. Aproveita enquanto a escritura está aí. Aproveita, meus irmãos e minhas irmãs. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Siga as escrituras, meus irmãos e minhas irmãs.